Oi, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem? Vou esperar o povo chegar. Mari, tudo bem? Kênia. Oi, gente. Oi. Gente, Lu, você acredita que eu esqueci o tema da nossa live? Que bom. Duas lives no dia, faz isso com a criatura. Oi, lindo, tudo bem? Mas, gente, como que você fala isso assim, ao vivo, em público? Não, e o pior, ninguém sabe que você me dá N sermão, assim, porque eu sou Ai, a atrapalhada das não é lives. verdade, eu não dou sermão, vai. É sim. Eu só falo, Lu, hoje a convidada sou eu que vou pro seu, você que vem pro meu. A gente só delimita aí, ó, onde, E quem tá onde. eu já sei, nós vamos falar sobre cobrar barato, cobrar. Não. Nós Não. vamos falar sobre aquela lenda que existe na psicologia, que é aquela máxima: se eu der desconto, o paciente fica. Tá, vou fixar E aqui. isso, porque a gente ouve isso o tempo todo, não é, Lu? E aí, para Isso. quem ainda não está acostumada com a nossa dupla, é o seguinte, galera. Aqui é um bate-papo entre amigas que são psicólogas, que amam ser psicólogas, que são apaixonadas por serem psicólogas, né? E a gente conversa sobre todos os assuntos que estão relacionados a isso. Então, e quando acontece isso, e quando acontece aquilo, enfim. Tá, Então, mas para quem quem manda não aqui sou conhece, eu, você disse. Agora eu te isso, autorizo. Se você que apresente, manda. Luciana Lopes. Não, mas quem manda hoje é a Lu, entendeu? É, Eu tô aqui eu. só dando um chance. Então se apresenta. Então, Valber. gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui de novo. Me sinto em casa quando a gente faz essas lives no domingo à noite. Não. É que eu tenho Voltou. que pôr o carregador aqui. Espera só um minutinho. Fico super feliz de estar aqui nessas lives de domingo que estão sendo super bacanas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Lopes, eu sou psicóloga clínica há muito tempo, desde o século passado. Tenho muita experiência no atendimento de adultos e casais. Sou psicodramatista também há todo esse tempo aí, mais de 20 anos, gente. Então, é isso. E aí eu conheci a Lu super por acaso, porque era mesmo para a gente se encontrar. A gente nunca imaginou que a gente ia não só se conhecer pessoalmente online, mas também virarmos amigas, né? Então, o nosso convite aqui hoje para vocês é que vocês participem desse papo com amigas mesmo, como se a gente estivesse em casa, com a câmera ligada, na mesma casa, obviamente, né? Batendo um papo, tomando um café e jogando conversa fora, tá bom? É, gente, porque se vocês não fizerem isso, ela não fica, não, tá? Então, coraçãozinho aí. Ela briga, ela me dá Coraçãozinho. sermão. Ah, você fala isso, eles vão acreditar, pode parar. Ah, Não mas tem foi sermão, não. verdade. Eu só Vamos lá, falei Lu. que você que Se, manda hoje. tá, se eu der desconto, o paciente fica. Me dá sua opinião. Gente, e aí, sim ou não? Se O eu que der vocês desconto, o acham, paciente galera? fica. E quanto que é esse desconto, Lu? Pois é. O que acontece, né? Quando eu comecei a trabalhar com psicólogos, como supervisora, como psicoterapeuta de psicólogos, enfim, o que acontece? Eu comecei a ouvir muito isso, e aí eu acho que tem uma confusão muito grande entre o vínculo terapêutico e o posicionamento em relação ao dinheiro, que são coisas completamente diferentes. Então, pensando nisso, eu acho que a nossa
live hoje, né? Com uma psicóloga que fala sobre dinheiro, que é especialista, que é minha professora sobre esse assunto. E eu, que entendo da clínica, eu acho que vocês podem aproveitar bastante, fazer bastante pergunta, porque é por aí, tá? Então, Lu, você perguntou minha opinião, é assim. Minha opinião é não. Dar desconto é um assunto. Fazer o vínculo terapêutico com o seu paciente para ele encarar o processo de terapia dele, né? E se dispor a viver esse processo de terapia dele com você, não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Embora isso, às vezes, até pareça um apelo, né? Então, na minha opinião, e na minha experiência mesmo, os psicólogos que pensam que se derem desconto, né, vão segurar o paciente, estão completamente equivocados, tanto em relação ao próprio dinheiro, à própria lida com o dinheiro, quanto em relação à formação do vínculo terapêutico, porque não é por aí que se estabelece um vínculo, né? E você, Lu, qual que é a sua opinião? O que que você acha? Você que é a mestra, né, da grana. A mestra da grana. Conta aí. Então, Lu, eu não dou conta de falar isso sem te tirar, eu falo isso muito, sem tirar a psicóloga que habita em mim aqui. E eu penso Exato. que a Exato. terapia ela tem que ser minha. A terapia ela é minha, tá? Eu falo isso muito, gente. O espaço é seu, o setting é seu, as coisas têm que ser Quem sua. manda na terapia Quem é manda na o terapia. psicólogo, a psicóloga, né? E quando você pega isso e entrega para o outro nesse desconto, porque uma coisa é eu ter uma proposta de preço, uma coisa é olha, eu dou um desconto num pacote, o domínio ele é meu. Agora, o que está acontecendo, Lu? E aconteceu essa semana de novo. Os nossos papos, eles estão rendendo, né? Muita conversa, muito bastidores. Então, o povo, lembrei de vocês, sabe? E o que acontece? Às vezes eu querer o paciente falar que vai embora e eu falar, não, mas quanto que você dá conta de pagar? Que foi aquilo da nossa primeira live. Isso aconteceu Exato. essa semana de novo. Do povo me mandar mensagem e falar, Luciana, eu me vi nessa situação, eu me vi desesperado aqui nessa situação de entregar o preço na mão dele. Isso, Lu, isso diz do nosso desvalor, da nossa falta de olhar para a gente, da nossa péssima relação com o nosso dinheiro. Isso não segura paciente, como não segurou inúmeras coisas que a gente já quis comprar nessa vida. E não se assuste, a gente tenta comprar várias pessoas durante a vida e não funciona. Porque se eu te compro, Lu, você passa a ser uma mercadoria e você não quer esse lugar, você não se sente bem com esse lugar. E aí acaba todo o vínculo terapêutico porque eu deixo de ser seu paciente, eu passo a ser, você deixa de ser minha paciente, você passa a ser minha mercadoria e eu vou embora. Ou o próprio terapeuta ser a mercadoria do paciente, o que é pior ainda, né? Não sei se você concorda comigo. Exatamente, Lu. Então, acho que assim, né, a gente parte de um princípio muito interessante aqui, quando você me diz assim, né? Eu posso ter a tabela de preços que eu quiser ter para cada serviço que eu fizer. Eu posso ter os pacotes, eu posso ter um desconto embutido numa negociação, mas quem propõe e quem se posiciona em relação a isso é o psicólogo, é o terapeuta que é quem manda na sessão, né? Eu acabei de fazer uma live agora com um psiquiatra que trabalha junto comigo numa parceria comigo e a gente estava falando exatamente sobre isso. O profissional é o soberano durante um processo terapêutico, né? E é a mesma coisa na nossa clínica. Ou seja, se eu quis dar um desconto, eu quis fazer até uma troca, uma permuta, eu quis fazer algum tipo de proposta ali, isso tem que estar claríssimo para mim.
Agora, o que eu vejo, e aí é que me angustia, né, enquanto supervisora e tal, é assim, o paciente começou a falar que estava sem dinheiro, então eu mesmo já propus para ele não ir embora, né? Então aí eu fiz uma proposta de um jeito, e aí depois no final do ano ele foi para Disney, eu fiquei muito chateada, fiquei muito brava, né? Ou, eu me posicionei de um jeito e depois a pessoa começou a abusar, né, deste jeito, em relação a dinheiro, em relação a desconto, em relação a tudo. Então, é uma questão muito, muito importante e a gente não pode se iludir achando que ao dar desconto a gente segura o paciente. Ao dar desconto, a gente dá desconto. Ponto. Agora, segurar o paciente, primeiro que não se segura paciente, né, minha gente? Vamos usar as palavras adequadas quando a gente estiver falando sobre isso, porque ninguém segura ninguém, a gente não segura nem marido, nem esposa, o que dirá paciente, não é mesmo? Não tem essa. Agora, o paciente não permanece na psicoterapia por conta de desconto. É isso que tem que ficar claro, né? Lu, Fala, Lu. Vamos só abrir aqui, porque aqui tem colegas minhas reikianas, tem TO, tem seu colega psiquiatra, e tudo que nós estamos falando estende a eles também, estende a TO, estende ao reiki. Faz o reiki de graça para mim. E o reiki tem isso muito. Por que você não pode fazer o reiki de graça para mim? Então, né? Porque é simples, básico, né? Você não pode ser generosa e fazer um minutinho só? O que custa? Dá uma olhadinha aqui. O que custa? Não é assim? Isso, né? A Rogéria falando, mas às vezes a gente volta, que você disse que a gente não segura paciente. Minha paciente que voltou depois de anos. Aí ela falando, mas depois a gente volta. Então. Ela ficou anos sem fazer terapia, agora. Anos não, uns 10 anos sem fazer terapia, agora ela voltou. Mas voltou porque confia no seu trabalho, porque tem um vínculo com você, porque entendeu que a psicoterapia com você é completamente específica, diz sobre a relação de vocês duas, do vínculo de confiança. Certamente ela não voltou porque você deu desconto, ou porque você, sei lá. Não, e assim, Lu, uma coisa que eu queria destacar muito é integridade, ética, firmeza, e eu vou até falar até poder. Exato. A gente está tão amparado, tão desamparado disso tudo, que quando alguém me coloca limite, sabe? E eu gosto disso. Quando alguém fala assim para mim, Luciano, o curso é até amanhã. Se eu ligo no sábado e a pessoa ainda fala para mim assim, não, tem a vaga, eu já fico assim, mas não era até ontem? Sua palavra, entendeu? O seu valor, a sua palavra, o seu contrato pessoal com você tem que estar ali. O Bruno fala isso muito. Gente, se eu falei que é até quinta-feira, 7 horas, é até quinta-feira, 7 horas. Até quinta-feira, 7h05, não tem negociação comigo. E o quanto ele cresce e a gente respeita isso, entendeu? Então, a importância de falar isso, que isso também tem a ver com o vínculo terapêutico. Com certeza, com certeza. Com certeza, Lu. Eu te contei já essa história, devo ter comentado já até em alguma das nossas lives aqui, sobre a autoridade na clínica, né? A primeira vez que eu falei de autoridade lá no meu perfil, uma pessoa veio me perguntar sobre a autoridade no sentido da dominação, no sentido da soberba, sabe? Por quê? Porque o psicólogo não está acostumado a entender o seu papel de terapeuta e não está acostumado a exercer essa autoridade, né? O psicólogo sai da universidade e cai no mercado de trabalho com uma postura muito, né, humilde, contida ali, não, o que aparecer tá bom, do jeito que eu fizer. Não, quem quiser paga quanto quiser. Não é? As histórias que a gente já fizemos isso. Já vivemos coisas assim, né? Quanto você quer de desconto? Quanto você quer pagar?
Eu cobro 100, mas se você tiver algum problema com isso, você me avisa. Quer dizer, a gente está falando aqui para vocês, né, pessoal, de um lugar que é um lugar por onde a gente já passou. Quer dizer, não fiquem chateadas, porque a gente sabe o que é isso, a gente já viveu tudo isso. E justamente por já termos vivido tudo isso, é que a gente sente que a gente tem que vir aqui falar para vocês não fazerem essas coisas, porque não é por aí, né? O vínculo, ele é uma instância que é a condição para que a psicoterapia aconteça. Se não houver o vínculo, não há psicoterapia, o paciente não vai voltar. E o que compõe, o que promove o vínculo não é o assunto financeiro, não é o desconto, não é a primeira sessão gratuita, não é isso. Você pode atender de graça se você quiser, não tem problema nenhum. Mas saiba que não é este o motivo que faz o seu paciente ficar, né? Esse assunto é tão importante que a Rafaela falou agora mesmo. Não é isso que ensinam na faculdade. E aí a gente sai da faculdade fazendo esse monte de besteira mesmo. E assim, Lô, a repercussão dessas nossas lives eu recebo mensagens no Facebook, eu recebo mensagem no Instagram, eu recebo mensagem no WhatsApp, porque agora algumas pessoas estão se sentindo seguras até para falar não. A Bruna falou aqui agora mesmo que teve uma pessoa, uma mãe que queria, mas a sessão não podia ser de graça porque é online, ou se tem desconto porque é online. E eu acho que a partir das nossas falas, que a gente vai falando, gente, a gente não cobra pelo set terapêutico, nós cobramos pelo nosso conhecimento, né? A Bruna estudou tanto, você conversa com ela, você fica maravilhada, o tanto que ela entende do negócio lá de escolha profissional. E eu vou fazer de graça, né? Só porque é online, né? A gente precisa cobrar o preço da sessão, o preço do nosso conhecimento, né? E aí eu me sinto mais livre para poder falar com essa mãe, olha, eu sinto muito, você vai poder escolher esse. Mesmo porque, assim, eu estudei psicanálise um tempo e eu tinha uma orientadora. E ela falava assim comigo, Luciana, foge das mães jacarés. Eu nunca entendi o que era uma mãe jacaré, mas eu acho que uma mãe jacaré é justamente isso, sabe? Essa pessoa que vai tentando. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu aproveitar ali. Quem sabe até sessão de graça. Tamara, toda regra tem sua exceção. O que você está querendo nos dizer com isso? Você tá sumida, hein, Tamara? Você acha que eu não tô te vendo? Tamara some. Não gosto que meus seguidores somem, coração. Não gosto, não gosto. Essa Luciana, ela sabe tudo, gente. Vocês que acham que não. Ela, nossa, aí. Eu vejo cada um deles. Ô, Lu, mas isso que você tá falando é importante, né? Eu particularmente penso o seguinte, ó. Poder cobrar X ou Y, ou dar desconto, ou fazer uma coisa e outra, enfim, você pode. Poder, você pode fazer. A questão é que você precisa pensar no desdobramento que virá a partir disso. Que é exatamente o que a gente aprende na formação, na faculdade, com as orientadoras, as pessoas, os professores, enfim. O que acontece? Primeiro, a gente tem uma cultura muito pechinchadora, né? Que é o que você tá colocando como mãe jacaré. Quando você falou mãe jacaré, eu pensei no barganhador, sabe? Aquela pessoa que chega no consultório para barganhar. Esse é o tipo de perfil de pessoa que deve ter a ver com essa mãe jacaré aí, né? Que quer tirar algum proveito. Então, isso é uma coisa. Poder você pode, não tem problema. O problema, eu acho, que está quando o desdobramento disso é danoso para você. E só faz você se sentir mal enquanto profissional. Seja de que área for, seja de que profissão for, né? Então, eu dou desconto para todo mundo. Eu dou 50% de desconto para todo mundo, porque eu quero segurar o paciente. Ok. Aí, na próxima meia hora, eu reclamo que a psicologia não dá dinheiro,
que ninguém dá valor no meu trabalho, que ninguém se importa com o meu trabalho, que os meus pacientes não me respeitam. Ou seja, onde está o nó dessa questão, né? Onde está o nó desse sofrimento? Então, poder a gente pode, desde que seja confortável para a gente, né? E o que a gente recebe, tanto eu quanto você, são pessoas que, na maioria das vezes, estão sofrendo porque não sabem fazer um contrato com autoridade, não sabem se posicionar em relação a valor, em relação a, principalmente ao próprio valor, ao valor que elas mesmas se dão, ou eles mesmos se dão, né? Dão para o próprio trabalho, para a própria profissão, para a própria maneira de atender, né? Enquanto a gente não tomar uma atitude em relação a se conscientizar desse processo, a gente vai ficar parado no mesmo lugar para sempre, né? Lu, e bom você falar isso, porque aí tem esse nosso bate-papo aqui. Semana passada ficou bem claro isso, que você faz de um jeito, eu, Luciana, nós estamos aqui conversando e batendo esses papos, e você vai vendo a diferença entre nós duas o tempo inteiro, que não é um modelo rígido, né? Que não é o seu modelo não está certo, o meu modelo não está certo, que é esse conforto, né? Exato. Eu tô bem, eu tô aqui, olha, a Rafa começa no meu desespero, eu já fiz uma sessão de R$ 20, né? Então, no meu desespero, isso diz dela, né? Então, sim, para minha paciente de R$ 6, de R$ 13, às vezes 20 seria o auge. Então, assim, que não tem esse lugar de certo ou errado. Lembrando que a sua sessão tem um valor, a minha tem outro, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E nós somos de abordagens diferentes, nós temos uma escola diferente, nós partimos de tempos diferentes, percebem? A questão não é que aqui a gente vai ser dona da verdade, mas a gente vai mostrar modelos para as pessoas também se questionarem e tentarem não repetir os mesmos percalços, né? Não viverem aqueles percalços que a gente já viveu, porque não deram certo e a gente precisou mudar. E a gente precisou mudar a nossa cabeça para a gente poder estar aqui hoje batendo esse papo, né, Lu? Eu acho que quando a gente pensa nisso, nas nossas diferenças e no quanto a gente se respeita dentro delas, é aí que acontece a conexão bacana entre profissionais, né? É aí que acontece a troca e o enriquecimento. Porque eu não vou atender na sua abordagem, provavelmente, você também não vai atender na minha, mas te ouvir falar é tão maravilhoso, é tão gostoso, eu aprendo tanto. Eu não vou trabalhar com dinheiro, né, Lu? Vamos combinar que não é o caso, né, gente? Vamos continuar lá no nosso assunto que é mais legal. Então, eu prefiro que você, que entende melhor do que eu disso, eu prefiro te encaminhar as pessoas que precisam lidar com essa questão. Porque você é fera nesse assunto, né? E é esse o ponto, né? Olha aqui, a Tamara falou aqui que... deixa eu vir aqui atrás. Que às vezes o plano de saúde... Gente, eu acho, Lu, o plano de saúde essencial para eu aprender a atender. Porque a Rafa fala isso muito no Instagram dela, da pessoa que sai da faculdade e é jogada no mundo, sabe? Então, assim, eu acho que... Me corrige se eu tô falando besteira, mas eu acho o plano de saúde ideal para eu aprender a atender. Para eu aprender mesmo, para eu ter o domínio, para eu estar ali, porque é difícil, às vezes, você conseguir o paciente particular e até você se apresentar, você mostrar sua autoridade, você escrever seus textos, você se apresentar. Então, eu gosto do plano de saúde para isso. Eu acho que ele é um bom recurso para isso, visto que o paciente, ele simplesmente entra lá, coloca seu nome, vai, e você vai fazer esse trabalho de aprender a ser terapeuta. Mas eu acredito que à medida que você vai tomando posse do seu valor, que você vai fazendo seus cursos, que você vai aprendendo o domínio do seu set terapêutico, é você que se prepara para sair do plano de saúde, não o plano de saúde que se prepara para sair de você. Você que vai saindo do plano de saúde, que aí você já vai se reconhecendo enquanto, né, psicólogo aí, né? Eu já sei atender, eu já sei fazer um contrato. Gente, a primeira vez, Lu,
Eu passei no concurso, eu formei, eu passei no concurso, fui trabalhar no Conselho Tutelar. Me deram a sala e falaram, atende. Eu, oi? Quantos pacientes por dia você atende? Eu, oi? 3, né? Três pacientes por... Eu lembro disso até hoje. 3 pacientes por dia, tá bom? Tá ótimo, né? 3 pacientes por dia. O Conselho Tutelar tinha 600 casos e eu queria atender 3 por dia. E até isso, de falar, não, espera aí, agora... E aí, com o tempo, você vai aumentando, você vai vendo até a hora que eu falei, não, gente, eu não dou conta. Por mais que eu ganhasse um salário fixo, que as pessoas às vezes ficam apaixonadas pelo salário fixo, não me cabia ali mais. Então, eu gosto do plano de saúde, mas eu acho que nós, psicólogos, temos que nos preparar para sair dele. E não o plano de saúde sair da gente, porque o plano de saúde vai sair da gente. Não vai. Agora, contar outro. Pode falar. Não, fala o que você ia falar. Não, aí a Tamara contou aqui que ela tinha uma psicóloga maravilhosa e que parou porque ela parou de atender IPASGO, né? Que isso acontece. Eu tinha uma psicóloga maravilhosa, tinha uma psicóloga muito boa. Eu cheguei a contar aqui. E eu quebrei. Em 2003, eu não tinha dinheiro pra nada, Lu. Eu quebrei. Meu pai quebrou, minha mãe quebrou. Nós não tínhamos mais dinheiro. A consulta na época custava R$90. E eu falei com ela, eu fazia terapia com ela desde 2000. E ela falou comigo, você vai continuar fazendo terapia, normalmente eu não vou te cobrar. E um dia, o nosso contrato foi esse, um dia você faz por mim o que eu estou fazendo por você. E eu continuei fazendo porque eu pagava ela, entendeu? Tipo assim, ela sabia, ela acreditava que eu ia pagar ela. Eu acho que eu já paguei ela tantas vezes. Eu tô falando aqui do desvalor, do valor. Ela se colocou no valor dela. Ela não entrou com o desvalor dela. Ela me fez uma proposta terapêutica, entendeu? E eu concordei com essa proposta terapêutica. Exatamente. Então, assim, o que eu quero falar com isso é que eu posso cobrar os R$20, desde que isso esteja bom pra mim. Exatamente. Pronto, agora eu nem falo mais nessa live. E aí, fala assim, mas só para eu dar minha opinião em relação ao convênio, é assim, ó, Lu, como que eu enxergo, tá? Eu acho que o convênio, ele pode até ser bom, tá? Então, se me perguntam assim, de bate pronto, você é a favor de convênio? Eu vou dizer não. Por quê? Porque eu enxergo no convênio uma desvalorização muito, muito, muito séria do profissional, né? Tem convênio aqui em São Paulo que paga R$8 a sessão. Então, assim, R$8 uma sessão de 40 minutos, né? Então, não é brincadeira. Eu tenho uma visão muito, digamos, até rígida nesse sentido, porque eu sou contra, a princípio, tá? Porém, é óbvio que esta é a realidade que eu vivo aqui em São Paulo, onde é um lugar, né, que tem milhares e milhares e milhares de psicólogos, e entendo completamente quando você me diz assim, o convênio é bom para a gente aprender a atender, né? Eu entendo isso. Para o convênio, você não tem que fazer esforço, é só você se filiar e você começa a atender, vai vir paciente, né? Então, nesse sentido, eu concordo com você. Porém, eu acho que aprender a atender também vai muito além do convênio. Porque você tem que fazer supervisão. E se você ganhar R$8 a hora de atendimento, você não faz supervisão, você não compra um livro, você não se aprimora em nada. Então, eu entendo essa necessidade do recém-formado, do jovem terapeuta que chega lá no mercado de trabalho e que precisa ter demanda para poder ter experiência. Eu entendo isso. Só que se eu voltasse no tempo e fosse atender convênio, a minha proposta seria para mim mesma, e aí é que está a minha autoridade, o meu valor, né? É quando eu converso comigo sobre isso. A minha proposta seria, vou atender por 6 meses. E nem um dia mais que isso. O problema que eu vejo é a pessoa que atende convênio e sofre porque atende convênio, ou seja, dá na mesma. Dá na mesma. É melhor você cobrar
R$ 6 do paciente, ou 8, ou 10, ou 20, e você não tem que repassar esse valor, ou você não tem que cumprir aquele monte de burocracias e tudo mais que envolvem um convênio. Então, eu acho que assim, cada caso vai ser um caso, óbvio que vai. Mas aprender a atender, o que te dá essa segurança para atender, é a sua supervisão. É você fazer trocas com profissionais mais... Troca de experiência com profissionais mais experientes que você, para você aprender a atender de fato. Porque não adianta nada você atender 30 pacientes por semana, ou 40, ou 50. Outro dia eu conheci uma moça que atendia 60 pacientes por semana. Eu não sei como ela dava conta, mas ela disse que atendia. Eu já atendi. Pois é. 60 pacientes por semana, eu não consigo imaginar isso, assim, né? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, não adianta você atender 60 pacientes por semana sem uma supervisão, porque se você estiver fazendo algo que não seja propriamente ético, que não seja propriamente de acordo com aquela proposta, com o entendimento que você tem do seu paciente, enfim, você vai só reforçar esse comportamento e essa atitude e não vai aprender de fato, concorda, Lu? Uhum. Imagina, você começa a atender e você entra num ritmo de 60 pacientes e você não aprendeu a fazer um contrato bem amarrado, por exemplo. Você vai fazer o contrato solto com 60 pacientes por semana para sempre, porque você não foi buscar uma orientação, uma supervisão. Então, depende da situação, né? Depende do contexto. Agora, claro que eu entendo a pessoa que mora num lugar onde realmente não tem demanda, onde só o convênio que vai trazer essa possibilidade. É claro que eu entendo tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa avaliar nesse sentido mesmo. O que ensina a gente a atender é a supervisão, é a troca de experiências, é a gente ter um espaço como esse nosso aqui, das pessoas poderem vir conversar com a gente, mandar mensagem, perguntar. É aqui que a gente aprende, é nesse tipo de situação que a gente aprende, né? Então, estou te dando um outro viés também em relação a convênio, que talvez também te faça sentido, né? Assim como Não. o seu viés também me faz sentido, dá? Lógico que dá para entender. É a brincadeira da corrida dos ratos do dinheiro ali, né? Porque eu preciso do paciente para fazer a supervisão, eu preciso da supervisão para ter os pacientes, né? Então, eu acho que, assim, se eu pudesse deixar aqui, assim, um resumo de estudo, é que tem que ser confortável pra gente, Exato. sabe? O mais importante é isso. Eu não posso... Aqui, eu trabalho 12 horas com atendimento de 30 minutos. Eu tenho uma amiga que faz assim. Às vezes eu brinco com ela, eu mando mensagem pra ela, mas você sabe que tem outra vida? Você pode viver diferente? Exato, sabe? porque se não houvesse essa outra vida, Lu, a gente ia atender convênio a vida toda até hoje. Claro que ia. Só que existe outra vida. Existe outro lugar, existe um lugar mais confortável. Eu nem sou a melhor pessoa para falar sobre convênio, porque eu nunca atendi convênio. Eu nunca atendi, então eu não tenho essa vivência, eu não tenho essa experiência. Por isso que eu fico, às vezes, chocada, né? 60 pacientes por semana, meu Deus, como assim? Você almoçava? Você ia ao banheiro? Você... Sabe, como que era isso, gente? Como é que você atende um paciente em 30 minutos? Não, atender paciente em 30 minutos eu não dei conta, nunca. Porque eu converso pouco, né? Eu converso pouco, eu demoro muito. Então, isso eu nunca conseguia. Mas aqui em casa, a gente vem de um adoecimento, viu, Lu? Que é adoecimento, não é saudável. A sociedade acha que é saudável, mas não é. Que eu sou workaholic e meu marido também. É doença isso, tá? Isso daqui não é legal, não. Então, agora tem 5 anos que eu venho me tratando, mas eu ainda tô aqui no domingo à noite. Mas é porque é um papo
bate-papo Mas entre é porque amigos. você passou o dia, senão seu marido já tinha ficado bravo com você numa hora dessa. Você tem 2 filhas pequenas, né, meu bem? Não dá muito pra ser, Na né? verdade, a gente vem de um tratamento, Lu. Nós Ah, somos então. ainda, a gente é doença, não é legal, não é Não saudável, é. não é Não é. bom, tá? A gente vem de... Porque assim, tá trabalhando, então pode. Tá trabalhando, então pode. Minha filha tava chorando agora mesmo. A mamãe tá trabalhando, tá? Então, assim, aqui em casa, a gente fala, a gente brinca muito que é assim, ou o valor tá no dinheiro, ou o valor tá na beleza, ou o valor tá no trabalho. Então, se a sua família valoriza um cara que trabalha muito, ele pode ser rico tanto que for, que não é valor para sua família. Ele vai ser rejeitado. Exatamente. Então, Exatamente. se a sua família é a beleza, pode ser que não vai ser respeitado. A minha família aqui em casa é o trabalho, entendeu? Se Uhum. trabalhar muito, meu sogro trabalha muito, meu pai trabalha muito, então o trabalho, eu tinha que casar com alguém que trabalhasse muito, mas isso não é legal. Então eu atendia 60 pessoas tranquilamente. Eu almoçava 1 hora, atendia de 7 às 8, 9 horas da noite. E Pois hoje eu é. falo com a minha amiga, hoje eu falo com ela, você sabe que tem vida além disso e que é possível, sabe? Então, assim, esses bate-papo aqui, ele é bom pra gente entender que é possível, tá? Exatamente. E é possível, sim. E eu, que não tive essa experiência, sou um modelo de exemplo para isso, para vocês terem como referência, porque eu nunca atendi convênio. E sempre vivi do meu consultório, do meu trabalho, sempre vivi da clínica, sempre fui só clínica, entende? Eu Só fui clínica, ser. Lu. Hã? Não entendi. Às vezes comia banana no lugar do almoço, eu lembro. Pois é, então, tá vendo? Os meus Agora, pacientes. são referências diferentes, são lugares diferentes, mas a gente tem uma coisa em comum que é muito importante. A gente sabe qual é o motivo que faz um paciente ficar em psicoterapia, se sentir de fato tratado, né, das questões dele, que não é o desconto, não é a barganha, não é a pechincha. O que faz o paciente ficar é o vínculo que ele estabelece com você. E aí, no meu entendimento, esse vínculo é estabelecido a partir de 3 principais instâncias, né? Fala que eu vou Então, anotar. aceitação, proteção e continência, né? Explica. Aceitação é você aceitar o seu paciente. E aí entra aquele exemplo bem comumzinho, que é assim: ai, gente, eu atendo um paciente que é, sei lá, X. Pega qualquer exemplo aí, uma criança. Ai, mas eu não dou conta. Ai, porque aquela criança. Ai, porque criança não sei o quê. Ai, porque não sei o que lá. Então, eu não aceito o meu paciente. E eu não aceito o meu limite em não querer atender criança. Mas eu insisto porque, afinal de contas, eu tenho que atender o mundo inteiro, não é mesmo? Porque eu sou sou psicóloga e psicóloga tem que ajudar. E aí, bom, aí entra nas crenças malucas. Então, aceitação. Você tem que aceitar o seu paciente como ele é. E quando a gente fala em aceitar, a gente tem que falar do lado das sombras, né? Eu tenho que aceitar que o meu paciente tem inveja. Eu tenho que aceitar que o meu paciente tem, sei lá, gula. Eu tenho que aceitar, né? Senão, eu não sou uma pessoa que vai facilitar esse vínculo, que vai nem formar esse vínculo com o meu paciente. A proteção. Não, espera aí, vamos falar um pouquinho mais dessa aceitação, Lô. Não, Ok. te amei agora, vou fazer supervisão com você. Vem, Lu, você Sabe vai por quê, adorar. Lô? Tem uma coisa muito bacana também nessa aceitação,
que é quando eu não quero atender meu paciente. Tipo assim, Exato. eu não quero. Tipo assim, eu não quero. Eu quero que o meu paciente falta, nem preguiça de atender esse, nem das 9 da noite podia tanto faltar. Pois E é, ele vai faltar. ele vai Ele faltar. vai faltar, porque eu não quero. E o mesmo jeito. E aí o negócio vai ficar rançoso, né? Exatamente. Fica um Exatamente. trabalho rançoso. Então, assim, E eu aí o tenho que vínculo olhar vai para por isso. onde? O vínculo vai por água abaixo. Você joga o vínculo terapêutico no lixo. Outra questão muito simples, Lu, é assim, não é nem eu não quero, porque já cansei, já tô chato, esse caso já tá chato, já perdi o interesse, já não quero mais. Mas às vezes questões muito sérias do tipo, meu paciente é homossexual e eu sou preconceituosa. E aí eu faço o quê? Como eu aceito esse paciente? Eu vou querer promover a cura gay? Que se diz aí, por aí, que existe? Que é um absurdo, uma ideia completamente equivocada. O meu paciente trai a esposa e eu não quero que ele traia, eu não quero que ele traia. Como assim? Que abordagem é essa que você comanda a vida do seu paciente? Percebe como existe uma deturpação e os detalhes são muito, muito, muito específicos e muito sérios, né? Eu costumo dizer para as minhas supervisionandas que, assim, a responsabilidade de um processo terapêutico é 100% do terapeuta. Nós Isso eu temos que concordo. saber, nós temos que entender de manejo clínico, de vínculo, de como a gente está promovendo esse tratamento, né? Exatamente assim. Então, a aceitação é isso, é a gente aceitar aquele ser humano que está ali, na plenitude dele, em todos os potenciais que ele tiver, sejam eles quais forem, né? A Mas proteção. não, Lu, nós temos Vamos fazer uma tempo. live Vamos de falar cada que você uma, falou de uma vai? coisa muito Então importante. vamos embora, vamos Sabe lá. o que é, Lu? Porque às vezes eu tenho que fazer um trabalho de autorização que eu não dou Exato. conta. Por exemplo, eu atender Luciana de Barros, atender adolescente para minha morte. O Pois meu é, tempo de urgência ele é completamente diferente de um tempo de urgência de um adolescente. pois é, Né? Então, pois assim, é. até o dia que eu percebi que eu não podia matar nem o adolescente, nem a Luciana, gente, oba, que ótimo, né? Olha, não dá. E E se hoje eu você falo, insistir, o que vai acontecer, Lu? não, Você vai gente, torcer para ele faltar, você vou- vai rezar para ele não vai vir, ser para a mãe dele não vir. iatrogênico, gente, vai ser péssimo. Mas eu tô, Exato, eu é tô isso. pedindo para demorar um pouquinho nisso, porque é um trabalho que nós temos que fazer. Que eu tenho que olhar e até olhar para adolescente que eu fui um dia, tipo assim, e falar, ou, sabe, né? Não dá mesmo, não dá para fazer isso daqui. Exato. E Eu não acho tem que problema não dá. não, dá, não tem problema. Não tem Não tem problema problema. nenhum não dá. Ótimo. Pronto, Eu já não falei. atendo drogadição. Quando a queixa principal é essa, eu não atendo, eu não gosto, eu não quero, eu não curto, não é a minha onda. E tudo bem. E eu não tenho preconceito, não é uma questão pessoal, mas é uma questão do meu limite. Sim, Percebe? E eu tenho que saber isso. E como é que eu sei isso? Quando eu faço supervisão, quando eu faço psicoterapia, quando eu faço uma conscientização do meu papel de terapeuta. Se eu não fizer isso, eu não vou saber. Eu vou ficar dando cabeçada anos na clínica. Anos e anos e anos, né? Então, aceitar é aceitar. É aceitar de verdade. É aceitar aquele ser humano que vem em busca da sua orientação, do seu trabalho, do seu entendimento sobre a saúde mental dele, né? Não é brincadeira ser psicólogo, né, Lu? Muita não. gente acha que fazer psicologia, eu vou fazer psicologia porque a minha vida foi muito difícil, então é uma maneira de eu fazer 5 anos de terapia. Não existe isso, gente. Isso é lenda. Mais uma lenda aí, ó. Que vai uma live inteira só para falar disso. A segunda Pronto. instância, então, que forma o vínculo é a proteção.
E aqui, quando a gente fala de proteção, a gente tem que pensar em 2 lugares importantes. Proteger o paciente de si mesmo e do outro, seja o outro quem for. Você tem que proteger o seu paciente da mãe dele, do marido, da esposa, do filho, do chefe, e tem que protegê-lo de si mesmo. Porque ele vai jogar contra ele mesmo. Ele vai. Essa é a psicodinâmica de um processo de psicoterapia, pô. E quem não entende de psicodinâmica não tem como fazer vínculo terapêutico. Então, na medida em que eu me sinto protegida pelo meu terapeuta ou pela minha terapeuta, eu sei que eu posso chegar ali e falar: olha, deu ruim, fiz merda. Que eu sei que o meu terapeuta vai me proteger. Ele não vai me julgar. Ele pode me dar uns tabefe, né? Porque de vez em quando a gente dá umas porradas na terapia, assim, que a gente perde o rumo. Mas ele vai cuidar de mim, ele vai me proteger de mim mesma e ele vai me proteger de todas as pessoas que tentam não me proteger ou que de fato não me protegem, né? A gente está falando aqui de psiquismo, a gente está falando aqui de saúde mental. A gente não está falando de uma proteçãozinha qualquer, não é mesmo? A gente está falando de crenças. E isso é uma coisa que quem é psicólogo sabe muito bem sobre o que eu estou falando, não é mesmo? Você, por exemplo, é uma pessoa que protege o seu paciente. Pelo que eu conheço do seu trabalho, da maneira como você coloca, entende? Você trabalha com um assunto, Lu, que é muito delicado, que é o assunto financeiro. Então, se eu chego para você como sua paciente e digo assim, eu tô endividada, eu não tenho grana, e você me condena, eu vou embora, amor. Porque isso eu já sei, o meu gerente do banco já me condena, minha família inteira já me condena, todo mundo já me condena, você vai me condenar também? Eu vou fazer o quê no seu consultório, querida? Eu vou embora. Que isso vai E além do acolhimento. Não é. Não é agradar. Eu estou falando em proteção, eu não estou falando em agrado. Não tem agrado em terapia. A terapia boa é aquela que você sai até torto, de tanta paulada que você toma. Tem paciente meu aqui, tá? Mas é verdade, não é? Gente, se fosse assim, não era terapia, ué? Que eu acho que vai além do acolhimento. Exatamente. Que vai além do acolhimento. Isso que você está falando é muito sério. É muito além. O acolhimento, Lu, a gente se dá em qualquer relação, né? Se qualquer pessoa do seu convívio vem conversar com você e fala, ai, puxa, eu tô tão triste, tô tão mal, você acolhe. Acolher é tranquilo, é facinho acolher. Agora, dentro de um processo de psicoterapia, a função do terapeuta é proteger. Eu tô falando de uma outra coisa, né? Realmente, estou mesmo. E depois é a continência. E aí o bicho pega. Porque a continência diz sobre você conter na sua instância psíquica a instância psíquica do outro. É você conter em você o seu paciente. E se você não faz psicoterapia, se você não faz supervisão, você não tem essa capacidade. Você vira um mero conselheiro, né? Você vira aquela pessoa que dá conselhos a partir do seu julgamento, a partir da sua intenção, né? Quantas vezes a gente ouve falar assim, nossa, sem a minha terapeuta eu não saio de casa. Nossa, porque se ela não me disser para onde eu vou, nossa, eu não saio de casa. Tem gente que ouve isso e acha que é bonito, né? Uma dependência nesse nível, né? Mas não é isso. Isso não é produtivo para o processo terapêutico, não é mesmo? Hoje eu tô notando aqui, você tá num papo seríssimo. Tô até notando aqui não era que você nem tá falando. o tema era outro, mas tudo bem.
Não, mas faz muito sentido. Mas faz sentido, e é E isso. assim, Lu, vem cá. E vamos de novo falar, né? Eu faço terapia de um jeito, do meu jeito, né? Só de novo, que aceitação, proteção, continência é individual, cada um faz do seu jeito, que não precisa dessa lambada, que as teorias, não precisa disso tudo. Você pode fazer do seu jeito, tá? Não tem receita pronta, tá, Não gente? tem. Não adianta mandar mensagem perguntando, mas como é? Não tem como é, porque cada paciente é um universo específico e único. É que nem marca digital, não tem dois iguais. Mas você sabe, Lu, que eu acho que. Agora voltando ao tema, e o tema porque você disse Vínculo. que se eu der desconto, o paciente fica. Eu acho que se você ficar ao vivo e a cores com o seu paciente, ele fica. Então, mas Gente, é isso quando... só fechar um negocinho aqui, ó. Sem essas 3 instâncias, não tem vínculo terapêutico. Então, por isso que eu comecei a falar disso, né? Que, na verdade, a gente foi aprofundando porque você gostou do tema. Mas, não, assim, mas eu tô falando esses isso daqui, 3 lugares, proteção e continência, são que vão formar o vínculo. Sem isso, não tem vínculo. E eles não passam pela questão financeira necessariamente. Não. Por isso que eu estou dizendo, você tem que... O dinheiro é um assunto fundamental, necessário, que vai trazer saúde para esse vínculo terapêutico, né? Tá certo? A partir do valor que eu me dou e a partir do valor que o outro me dá, né? Agora, para formar o vínculo, sem a aceitação, a proteção e a continência, não tem vínculo. E quando um deles é quebrado, ou pela desconfiança, ou pelo incômodo, ou pela chateação, ou por qualquer coisa que aconteça nessa relação entre terapeuta e paciente, o vínculo de confiança é quebrado e o paciente vai embora. Não é que ele interrompe, que ele conversa com você, que ele se dá alta, ou que ele... Não, ele simplesmente some do mapa, você não acha mais a pessoa. É assim ou não é? É. Pois é. Então, essa é a questão. A gente vai dar desconto, o paciente vai ficar? Não, ele não vai ficar por causa do desconto. Não vai, ele vai ficar por causa disso. É porque você chama isso, eu chamo de ao vivo e a cores, porque eu sou mais leve, eu sou mais boa, eu sou... Tô brincando. Não, mas é exatamente isso. A leveza, a ser gente boa, ser engraçada, ser isso, ser aquilo, é a particularidade que traz pro processo terapêutico o que faz as pessoas se conectarem. Entendeu? Vai ter paciente que vai fazer uma sessão com você, vai fazer uma sessão comigo e que não vai me escolher e que vai escolher você e vice-versa. Lu, mas isso, gente, isso não é meu, né? Se ele escolheu você, não é meu, não tem nada meu, né? Não, eu não errei, eu não fiz nada de mal. Tem gente aqui, nada. se a gente colocar time Luciana Lopes, time Luciana Barros, vai colocar aqui suas escolhas e tá tudo bem. Né? Exatamente. Tá exatamente. tudo bem. E, gente, isso que a gente fala aqui, né? Não diz sobre, digamos assim, não diz sobre as preferências, né? Mas diz sobre como que o processo acontece. Ah, mas eu prefiro atender convênio. Ótimo! Seja super feliz atendendo convênio. Eu prefiro dar desconto. Ótimo, dê desconto. A questão toda é que a gente está falando daquilo que está por trás, né? Quando a gente fala do vínculo, da aceitação, por exemplo, mas eu não gosto de criança, mas eu atendo criança porque, afinal de contas, todo mundo só tem criança que me procura. Só tem pais de crianças que me procuram. Ótimo! Só que a médio prazo, a curto, médio prazo, você vai ser infeliz, você vai ficar insatisfeita, você vai ficar chateada, você vai querer que a criança falte, você não vai querer fazer um atendimento bacana, você não vai ter condições de fazer. Não é assim? Lu, mas eu gosto do desenvolvimento para sempre, né? Então, espera aí, se eu tô atendendo
Gente, eu não dou conta de ser palestrante, não. Eu sou só psicóloga, gente. Olha aqui, olha a minha viagem aqui agora. Se eu gosto de atender só criança e só chega criança pra mim e eu não tô dando conta de atender criança, gente, tem alguma coisa que eu preciso olhar na minha criança que tá errada, que tá batendo. É igualzinho o meu adolescente. Eu preciso olhar pro meu desenvolvimento e quem sabe, assim, não aparece nunca mais criança nenhuma para eu atender. Vai aparecer outra coisa, eu vou ficar livre desse imbróglio, né? O tanto que é importante fazer terapia, de fazer a supervisão e de olhar para isso, né? Eu não me tornei psicóloga do dinheiro, fui escolhida para ser psicóloga do dinheiro. Exatamente. Eles chegavam para mim e me contavam, ó, você dá conta de atender isso daí, ó. Toma, esse caso aqui é da Luciana. É quase isso que foi feito. Claro que não foi desse jeito, mas era isso. As pessoas me procuram. Gente, Lu, desde que eu formei, eu atendo casos envolvendo traições financeiras, problemas financeiros. Eu olhei para isso e falei, gostei. Mas eu podia ter olhado para isso e falado assim, não, deixa eu resolver isso e ir embora. Mas, Lu, principalmente, você foi olhar para a sua lida com dinheiro. Porque se você não tivesse ido olhar para a sua lida com dinheiro, você não teria como dar continência para o seu paciente. É aí que está a questão, né? Se eu não olhar para a minha criança, eu não dou conta de atender outra criança. Eu não preciso ser criança para atender, né, gente? É aquela velha história, mas eu só posso atender mãe se eu tivesse sido mãe. Não. Mas você precisa olhar para as suas referências, os seus modelos de mãe. Isso é óbvio. Quer dizer, não é óbvio, né? Porque deveria ser óbvio, mas não é. Mas é só a gente parar e pensar um pouquinho. O que é que a gente ensina num processo terapêutico? Não é a pessoa olhar para si? Não é isso que a gente ensina? Então, e aí quando o psicólogo não olha para si, faz como? Vai ter terapia? Vai ter sucesso na carreira? Vai ter satisfação? Vai sair do consultório atendendo 60 pessoas e feliz? Não vai. Não vai. Vai sair do consultório atendendo 2 e super mal, super chateado, super infeliz, super frustrado. A mesma coisa em relação ao desconto. Se eu dou desconto e eu fico feliz, é uma situação. Agora, se eu dou desconto e eu me sinto frustrada, desvalorizada, sei lá, descompensada, desautorizada, tem alguma coisa errada, caramba. Eu tenho que olhar para onde? Para mim. Para mim. Para mim que eu tenho que olhar. Adianta. Lu, vai cair a live daqui 2 minutos. E eu queria que vocês, gente, pessoas que estão aqui, adoram esse oi, Lu. Eu fico aqui pensando que é pra mim. Eu também. Juro que é pra mim. E quando elas escrevem assim, né? Ai, Lu, você é linda. Aí é comigo, Lu. Aí é comigo. Gente, vamos lá. Nós vamos estar aqui todo domingo aí, ó. Restante 2 minutos. Alguém escreve o tema do próximo domingo aí que vem pra gente de presente? Deem sugestões, comentem, mandem mensagens. Perguntas. Mas escolhe um tema aí, o primeiro tema que falar aí, a gente topa. Isso. Olha lá. Achou que era, né? Óculos, eu não tô enxergando nada, tá? Bora, então, gente. O primeiro tema, faltou 1 minuto. A gente já vai agradecendo. Vou deixar a live no IGTV. Lu, obrigada, viu? Agora eu posso despedir, porque semana passada eu despedi, você brigou comigo. Gente, ela briga comigo de verdade. Não nada. Larga a mão, vá. Gente, o tema. Vamos lá. 1 minuto para vocês escolherem o tema, senão nós vamos vir aqui falar de quê? De nada, gente. Nem volta. Outra coisa, indiquem para os amigos, para os grupos, falem, ai, tem 2 Luciana doidas ali que ficam conversando no domingo à noite, gente, que a gente não aguenta. Então, é exatamente isso, tá? Recomendem. A gente Vamos lá, gente, o tema, Vanúzia, é um tema. Gente, muito obrigada. Já vou me despedindo, porque daqui a pouco vai cair. Obrigada pelo tempo de vocês, Lu. A gente está realmente além. Então, falar sobre rejeição de dinheiro foi o primeiro tema. Adorei. Falar sobre o quê? Rejeição ao dinheiro.
Boa! Adorei! Muito bem. Quem que deixou? A Rogéria. Ótimo, Rogéria. Rogéria já é nossa fã, né? Ó, quando aumentar o valor. Boa! Quando aumentar o valor. Olha que tema Beijo, bacana. gente. Fica com Deus. Lu, Até domingo que beijo. vem. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.